A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje a gente vai falar sobre planejamento, sobre propaganda com a Camila Kovacevic, ela que é CEO da AD+R Media Company. Cami, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a você, Mel, por esse convite, por estar abrindo o microfone aqui para me receber. É um prazer dividir um pouquinho da minha história e contar aí um pouquinho sobre a AD+R para todos aí que estão nos ouvindo. Bom, a AD+R, a Cami está à frente da AD+R desde 2015 e ela tem uma trajetória com atuação em agências renomadas, é formada em administração e marketing. Cami, como é que foi o começo da tua trajetória? Como é que tu chegou até aqui? Olha, minha trajetória já é longa, Mel, tem já 20 anos, né? E a AD+R está fazendo esse ano 10 anos, estamos fazendo os 10 anos de história, mas a minha carreira começa já muito lá atrás. Eu trabalhava na Casas Bahia, comecei muito menina na Casas Bahia, que foi a minha verdadeira escola, né? Que eu digo que foi mais até do que a minha faculdade, né? Eu entrei lá com 17 anos de idade e eu tive o grande presente de já entrar numa diretoria comercial e marketing. Então, quando você está entrando numa diretoria comercial e marketing de uma empresa como a Casas Bahia há 20 anos atrás, onde a empresa estava em ascensão, você imagina o tamanho da escola que você tem em suas mãos para você aprender e você crescer e você ter um projeto de carreira, né? Então, foi um grande presente isso, que eu agarrei ali com as duas mãos e dei continuidade na minha carreira aí através dessas áreas, né? E depois disso, eu fui trabalhar em agência, eu fui convidada para trabalhar em agência de publicidade, em São Paulo. Não sei se todos sabem, a AD+R fica lá em São Paulo, né? Em Moema. E eu comecei como atendimento nas agências. E eu atendi praticamente quase todos os varejos do Brasil. Aqui do Sul também, alguns varejos. Loja Colombo, Lojas Marisa, nossa, diversos. E quando a gente trabalha com varejo, a gente, né, também tem grandes aprendizados. É outro ritmo, agrega a gente, assim, uma escola de vida. E o próprio atendimento te ensina muito, né? E o próprio atendimento. E assim, eu nunca fui formada em publicidade. Todo mundo me pergunta, né? Você foi formada em publicidade e propaganda? Eu falei, não. A vida me colocou na publicidade e propaganda, mas eu sou formada, como você mencionou, em administração de empresas. Então, aí une uma coisa com a outra e a gente termina aí aprendendo muito nas escolas que a gente passa, né? E aí a gente está aqui. Hoje, na agência, a AD+R é uma agência de planejamento de mídia, exclusivamente. E como é que ela surgiu? Conta pra gente. Então, aí ela surgiu no momento da minha vida em que eu cansei de trabalhar em agência de publicidade, que eu saí da Casas Bahia, fiquei alguns anos em agência como atendimento. E agências têm uma vida muito... não é sofrida, mas que exige demais, consome demais. E a gente... tem um momento na vida que tem que fazer escolhas. Quando meus filhos nasceram, né, a gente tem ali uma outra prioridade na vida, que são os filhos. Minha carreira ficou um pouquinho de lado. E aí eu falei, vou ser mãe, vou parar um pouquinho. E fiquei um pouquinho em casa cuidando dos meus filhos. Só que na época, o meu ex-marido, ele era mídia. Meu ex-marido sempre foi mídia. A gente, inclusive, se conheceu lá na Casas Bahia. E ele trabalhava em grandes agências também lá em São Paulo, né? Na UMAP, na época ainda era Giovanni, hoje atual FCB. E ele começou a receber alguns pedidos de planejamento de mídia como freela, né? E isso foi crescendo, tomando corpo. Um dia era um planejamento aqui, outro planejamento ali. Só que como ele já tinha o emprego dentro das agências, eu terminava fazendo toda aquela outra parte operacional. Então, eu comecei fazendo o PI, o envio, toda a parte operacional da UPEC eu fazia,
a confirmação no veículo se estava indo para o ar, eu pedi o check-in, eu pedi a censura, terminada a campanha, a gente pedia a nota. Então, assim, terminava que, após o planejamento de mídia, todo o processo operacional, eu quem conduzia. E isso, assim, no início, eram 5 PIs, 10 PIs, aí começou a virar 50 PIs, e eu ali conduzindo todo o processo operacional, em casa, com os meus filhos ali, né, pequenininhos, um pequeno de colo, o outro já maiorzinho com 4, 5 anos. E aí eu virei para o meu ex-marido, o Ricardo, e falei assim, olha, não tem condições, gente, agora precisa ser uma empresa, porque isso está tomando forma, está tomando corpo. Então, a gente tem que, né, regularizar a situação, abrir um CNPJ. Aí ele falou, tá bom, vamos abrir um CNPJ e a gente começa a trabalhar realmente como uma empresa de planejamento de mídia. E a D+R nasceu assim, na sala da minha casa, né, que eu trabalhava na sala da minha casa assistindo TV, cuidando dos meus filhos no bebê conforto, com as pilhas de papéis, que era tudo em papel, na mesa de jantar. E era de domingo a domingo, porque a gente fazia aquilo ali quando dava tempo, né? Porque eu era dona de casa, mãe, e ele trabalhava em outra empresa. E aí a gente entendeu dali um ano que, olha, a gente vai precisar de ajuda. E aí veio o meu irmão, né? Na época que ele também estava terminando de se formar na faculdade, voltou de um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu falei, Yuri, vem ajudar, porque a gente está precisando de ajuda. E as coisas foram tomando forma, foram tomando corpo. Dali 2 anos, a gente alugou uma sala comercial em Moema, que é inclusive no mesmo prédio que a gente está hoje, mas foi ficando maior, né? Era uma sala de 30 metros, que depois foi para uma de 70. Hoje a gente tem uma de 120, uma de 70 e uma de 50, em vários andares. Então foi todo um crescimento orgânico, com muito, né, trabalho, dedicação, carinho. E a gente, à medida dos anos, foi sentindo a necessidade de vamos expandir, vamos chamar mais pessoas, vamos chamar um especialista em planejamento, vamos chamar um check-in. E aí a gente foi entendendo como que o negócio funcionava, mas eu acho que a grande vantagem que eu tive na AD é que, como eu fiz esse processo operacional de ponta a ponta desde o início, eu entendia quais eram as dores de cada parte da operação. Então, a gente foi ajustando e aprimorando e entregando o melhor para o mercado. Mesmo porque, como eu já havia sido cliente, eu sabia como o cliente gostava de receber essas informações. E como eu executei a operação, eu sabia o que eu precisava fazer para fazer uma entrega de excelência. Nossa, que legal, porque de toda a tua carreira, todas as partes marcadas por um aprendizado que te levou a construir a tua agência da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E assim, eu sempre tive uma premissa. As empresas que eu passei foram incríveis, maravilhosas, tive excelentes aprendizados. Mas a gente consegue identificar o que a gente ama e o que a gente não ama. E quando a AD surgiu e eu entendi que a gente teria colaboradores, a gente teria pessoas, seres humanos lá dentro, eu parti da premissa que a prioridade ali seriam seres humanos, seriam as pessoas. A gente teria o valor das pessoas, a gente entenderia quais eram as necessidades de cada um, você trazer, exaltar o capital humano que você tem, eu acho que é a chave do negócio. Porque o que seria a AD sem as pessoas que estão ali para construir a empresa dia após dia, né? Que abdicam ali da sua vida, dos seus filhos, da sua casa, para estarem dentro da empresa todos os dias, bem, executando assim a sua função, a sua tarefa, com a excelência que a gente precisa, né? E feliz, tem que estar feliz a pessoa para construir algo que seja bom, que seja produtivo, né? Se a pessoa não está feliz ali dentro daquele ambiente de trabalho, ela não vai ter o carinho e o amor por fazer bem feito. E tu já trouxe um olhar também de que a prioridade da tua vida não era só o trabalho. Não. E quando a gente é jovem, a gente tem essa prioridade de que o trabalho é tudo. E
perde grandes momentos, aniversários, festas, comemorações, momentos tristes de família, e tu já veio com um outro olhar, então isso também complementa também a tua liderança. Sim, você fez essa observação, mas agora eu só estou percebendo essa observação agora. Talvez por ter tido esse período que eu precisei parar e me dedicar à minha família, talvez isso também esteja ali dentro da genética da D+R, que todo mundo tem sua família, todo mundo tem a sua vida, e nós temos que compreender cada momento do ser humano para que ele dê continuidade ali, né? Seja longeva a participação dele na empresa de forma saudável, produtiva e evolutiva. Foi muito bom você. Eu não tinha tido essa percepção ainda, que eu posso estar trazendo isso mesmo desse momento que eu parei e refleti sobre a minha vida, né? Não, que ótimo que a gente conseguiu uma reflexão já aqui do Cresce. Foi ótimo, foi ótimo. Não, e é muito bom também porque tu participou de todas as etapas da empresa, né? Do começo, sozinha, tu sabe as dores, sabe a parte boa também, e isso ajuda também na contratação dos profissionais, de que às vezes o gestor que não tem tanto conhecimento não sabe que aquilo lá realmente é difícil, né? Pensa, tá fazendo um corpinho mole, mas não é. Às vezes o conhecer cada etapa do processo também é extremamente importante, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Durante... A AD realmente teve esse crescimento exponencial nos últimos 5 anos. Mas até então, os primeiros 5, a gente aprendeu todos os dias, né? A gente descobria coisas novas que precisavam ser ajustadas. Mas o que é esse problema aqui que nunca apareceu? Né? Não, vamos resolver. É um problema onde? Na prefeitura? Na emissão de nota? Na comprovação? Mas foi para o ar, falhou? A gente vai ter que abater, o cliente não aceita refaturar. Sabe, todos aqueles pequenos problemas do dia a dia que todo mundo vive, a gente tem que descobrir e desmistificar e encontrar um caminho correto, né? E como eu já tinha passado por aquilo ali durante os primeiros 5 anos da empresa, que eu estava ali atuando todos os dias. Hoje, eu não atuo operacionalmente, né? Mas nos primeiros 5 anos, eu atuava operacionalmente todos os dias, em todas as áreas. Eu era gestora de cada área, né? Tanto do checking, quanto da operação, quanto do financeiro. Hoje, nós temos um gestor para cada área, né? Graças a Deus, temos aí a Yuri Onuma, que é a nossa head de operações e checking. Temos o Matheus, que é o nosso head financeiro. E que tem que mandar um beijo para ele. Que tem que mandar um beijo para ele. Temos o Rodney, que é nosso head de atendimento e relacionamento. E temos o Rodrigo Spedanieri, que é nosso head de planejamento. Né? Então, nós temos os gestores de cada área. E além dos gestores de cada área, temos os coordenadores de cada área. Então, assim, nós conseguimos capilarizar. Hoje nós temos quase ali 50 funcionários, colaboradores. Então, somos realmente uma empresa que já tem corpo, já tem consolidação, estruturados. Mas, se você falar, Camila, hoje fulano do checking teve uma dor de barriga, precisa de alguém lá para... Eu sei qual que é a dor que ficar sem uma pessoa ali no checking. Eu sei qual é a dor de ficar sem uma pessoa ali na OPEC. Então, assim, eu acho que faz a diferença o dono ter o olhar e saber as necessidades da sua empresa. Nesse caso seria o contrário, né? Não é o funcionário ter a visão de dono, é o dono ter a visão de funcionário. Exatamente, né? exatamente. Que a gente acaba não falando nisso, acaba sempre falando sobre o colaborador, mas o contrário é extremamente necessário. Extremamente necessário, porque eu sei todas as dificuldades, quando um falta, quando um precisa ir ao médico, toda a cadeia é comprometida. Né? Então, a gente tem que reajustar, a gente tem que reorganizar, a gente tem que pensar no futuro, se algo novo aparece. Então, assim, é muito bom, né? Você ter colocado a mão na massa durante tanto tempo, porque você conhece o seu negócio. Cami, vocês têm hoje clientes no Brasil inteiro. E como é que se estruturar para conhecer a diferente realidade da cultura, da mídia local, do regionalismo? Como é que vocês foram desenvolvendo tudo isso? Na verdade, assim, nós temos o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele, sei lá, hoje ele está com 18 anos de mercado e ele sempre foi planejador de mídia regional. Então, se você olhar o celular do Rodrigo, ele tem o contato de todos os veículos do Brasil inteiro. Se você precisar falar lá no Amapá, se você precisar falar
em qualquer lugar, região do Nordeste, no Sul, ele sabe com quem ele fala, ele sabe quem é o comercial, se a rádio é qualificada, qual é o tipo de segmento que é a rádio. Então, assim, ele tem um profundo conhecimento do mercado que nos dá muita segurança, nos dá muito conforto, porque realmente ele sabe o que ele está fazendo. 18 anos aí trabalhando com um planejamento de mídia regional em rádio é muita experiência. É muita experiência. E isso terminou se desdobrando para a equipe, né? Porque ele lidera ali a equipe de hoje, nós estamos com mais 4 planejadores de rádio, e termina se desdobrando para os demais. E termina sendo cultural, você conhecer, né? Você saber quem são os seus parceiros, porque os veículos são nossos parceiros, né? Quem somos nós, planejadores, sem os veículos, né? Sem as rádios? Né? Hoje a AD, ela também faz mídia out of home, mas a gente nasceu planejando rádio. Então é todo o amor que a gente tem, né? Toda a amizade que a gente tem no mercado, porque a gente termina construindo esses relacionamentos. Assim como nós temos aqui com vocês, nós temos aí em todo o Brasil, no Rio, no Sul, no Nordeste. A gente tem esse relacionamento maravilhoso com todas as redes de comunicação. É muito legal. E vocês, de 2015 para cá, muita coisa mudou em termos de avanço do digital, avanço das próprias rádios. Vocês foram se adaptando também a essa mudança do tempo, né? Pegaram uma pandemia no meio. Pegamos uma pandemia. Não, mudou completamente. Até a forma de tudo, né, gente? A gente se digitalizou, né? Inclusive, aí, a AD está num momento de... O ano passado, a gente fez uma reestruturação física muito significativa, né? Se preparando já para essa nova fase, porque a gente entendeu que após 10 anos, a gente já começa... A gente chama, né? Colocamos até um nome nisso, de novos horizontes, né? A gente precisa aí começar a alcançar novos horizontes. Então, a gente fez toda uma reestruturação física. E esse ano é justamente dedicado à reestruturação tecnológica. Né? É o assunto que todo mundo tem, como que a inteligência artificial pode nos agregar produtividade no nosso dia a dia, como uma automação operacional pode ajudar os nossos processos a ser menos falhos, né? E a gente está buscando isso, conversando com vários parceiros, desenvolvedores, e para tentar colocar a AD realmente como uma agência de planejamento de mídia que está no futuro, né? Com uma melhor entrega. A gente quer essa automação de processos justamente para que nossos planejadores consigam ter um pensamento estratégico. Eles consigam ter tempo para olhar a estratégia dos nossos clientes, para o negócio, e não só ficar ali truncado em processos, né? Porque processo operacional não adianta, você tem que passar por aquelas etapas, né? E com essa vinda, né, da tecnologia para dentro da empresa, a gente consegue que os nossos profissionais consigam ter aquele olhar não só para a estratégia, como para buscar novos negócios, novas oportunidades, olhar novas o que não propostas. Consegue ver pelo dia a dia, pelo né? dia a dia, porque você está ali tão focado naqueles... Nós temos um volume de mídia absurda. Para você ter ideia, neste primeiro semestre de 2025, nós executamos 700 planos de mídia. Nossa. 700 planos de mídia. Só fazer a conta aí, dá mais de 100 por mês. 100 planejamentos de mídia. Entre rádio, entre out of home, nós planejamos TV, nós também planejamos jornal, todos os meios offline. Então, é um volume muito grande que a gente tem. É um volume absurdo. Por isso que nós temos que ser extremamente técnicos operacionalmente. Não pode ter falhas, né? Porque é um volume muito grande e a responsabilidade é muito grande, com muitos clientes, né? E a gente precisa dessa agilidade que vai trazer, essa tecnologia vai trazer para a gente trazer coisas novas, porque é isso, né? A gente tem que sempre olhar para frente e pensar no novo. E no nosso mercado de comunicação, num geral, é tão importante ter essa visão de futuro e de trazer sempre o novo e de se diferenciar frente aos concorrentes
Então, isso tudo de trazer uma inteligência artificial ou alguma remodelação de processo é extremamente relevante justamente para isso, para ter tempo de respirar e olhar o que vem por aí também. E olhar o que vem pela frente. E criar novas situações, né? Criar novas situações. E é isso que a gente está ali buscando. Inclusive, viemos ao Sul aqui para isso, né? Para a gente olhar um pouco o mercado, olhar o que estão fazendo, o que a gente pode trazer de novidades. Esse ano a gente está se dedicando bastante a isso. Eu, o Matheus e o Rodney, a gente tem ido a congressos, a gente está olhando o que tem de bom lá fora que a gente pode trazer para dentro da D+R, né? Porque o futuro não pode estar tão próximo do dia a dia. Né? O dia a dia tem que continuar lá andando. A nossa entrega tem que ser ali. É aquele trenzinho que não pode sair do trilho e tem que continuar correndo, né? Não digo, né, até que é um trem-bala, né? A D é um trem-bala, não é nem um trenzinho. Mas a gente precisa olhar o futuro e entender como que o futuro vai funcionar, porque a gente tem aí... A mídia se pulverizou, né? Hoje aqui a Caert está falando somente de rádio, mas a gente tem aí uma pulverização da mídia, que são tantos meios hoje extremamente segmentados que a gente tem que olhar e tratar e entregar para o cliente, levar para o cliente, oferecer, que tem que ser um trabalho muito bem executado. E mesmo com essa mídia digitalizada, pulverizada, a D+R, nós levantamos muita bandeira do tradicional muito bem feito, né? Que a gente tem N oportunidades aí, né? A TV digital segmentada, né? Tudo muito novo, que está todo mundo descobrindo agora. Porém, o tradicional bem feito, que são o rádio, obviamente, nunca vai morrer, nunca vai ser menos. É uma mídia extremamente importante, confiável, sólida, presente na vida das pessoas, né? Então a gente procura defender muito. Nós somos defensores do offline, assim, com unhas e dentes, principalmente o meio. A gente teve aí diversos, muito mais recente agora, aquele apagão que a gente teve na Europa, foi, né, me mandaram lá num grupo do WhatsApp da empresa, tinha uma praça lá na Espanha, não sei em que país lá da Europa onde estava o apagão, que estava centenas de pessoas ali reunidas, não sei se você chegou a ver essa foto, em volta de um radinho de pilha, esperando notícias do apagão europeu. Então, assim, a mídia digital é frágil. A gente não precisa ir tão longe também. Aqui nós passamos por enchentes frequentes e desastres naturais, que a única forma de comunicação é via rádio. Tanto para as pessoas que estão envolvidas, quanto para as famílias, né? Porque cai um poste, não tem internet, mas o rádio perpetua, né? Então, perpetua. Isso é uma realidade que não é distante. Ela é muito próxima do nosso dia a dia. Ela é muito próxima do dia a dia e, assim, eu acredito que, principalmente nós lá em São Paulo, que estamos perto das grandes agências de publicidade, sentimos que a gente precisa aproximar os mídias do meio novamente. Porque nos últimos 5 anos, a mídia se digitalizou demais, né? As verbas estão todas indo para Meta, Google, né? E não sei, na cabeça dos mídias, né? É mais fácil de operar, eu aperto um botão, eu não tenho estrutura, eu não sei planejar um rádio regional. A gente tem ali N dificuldades no dia a dia que a gente trabalha também incansavelmente. Nossos executivos fazem visitas às agências incansavelmente, defendem o meio, mostram estudos, mostram métricas, pesquisas de audiência, de como é importante dentro do mix de meios você também planejar o offline e você também planejar um rádio para a sua mídia 360, a sua jornada de mídia ali 360 ser completa. E até porque cada meio tem o seu público, né? Cada meio tem o seu público e cada um vai atingir ali uma parte da sua jornada de mídia, da sua presença de marca, entendeu? Então, a gente está fazendo também esse resgate, né, para os mídias lá em São Paulo,
da importância do meio rádio, da importância da mídia offline, porque é muito importante a gente reeducar esse mercado. É uma reeducação realmente que a gente tem. A gente tem muita dificuldade, porque as pessoas hoje só olham digital, né? E a gente até tem, eu estava pensando aqui sobre uma comparação que tem dessa fragilidade que tu chegou a comentar porque assim, as modas nas redes sociais, por exemplo, elas passam. Então nós tivemos uma série de redes ao longo dos anos que nasceram, morreram. Orkut, Facebook, Instagram, cada uma vai tendo seu momento de ascensão. Só que chega uma hora que elas morrem e o conteúdo morre junto. Então, Exatamente. assim, é diferente de uma rádio que aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem rádios de 90 anos. Com certeza. Que continuam no ar dia e noite. Com público fiel, que passa de geração para geração. Meu pai escutava essa rádio e eu também continuo escutando. Então, é muita fidelidade, é cultural, né? Quando você fala em planejamento regional, você tem que ser através do rádio, porque é a cultura local, né? Eu digo até, tem rádios que as pessoas têm tanta afinidade que é um amor ao veículo, que a pessoa liga o radinho ali de manhã, só para de ouvir à tarde, à noite, e fica ali acompanhando a notícia, a sua moda tocando, o seu futebolzinho, o comentarista, né? Uma verdadeira companhia? Uma verdadeira companhia. Exato. Cami, como é que é pra ti olhar aquela Cami que começou de casa e a Cami hoje com 50 funcionários e tudo isso acontecendo e tendo esses planos de reinvenção do meio? Como é que é pra ti olhar tudo isso? Olha, assim, eu sou muito grata. Até me emocionei agora. Mas assim, eu sou muito grata por o caminho que nós trilhamos e o caminho que nós iremos traçar. E o momento que a gente está já é uma colheita de frutos, mas já é uma nova fase para semear, né? Mas, assim, eu particularmente... Claro, não dá para falar que a gente não cresce, não aprende, não evolui. É isso que eu quero não só para mim. Para todos que estão lá dentro, cada vez mais evoluir, aprender, crescer, ter condições de enxergar, se olhar e falar, que legal, eu cresci, eu sou uma pessoa melhor, eu estou aprendendo, eu estou vivenciando coisas no meu dia a dia que são oportunidades de eu ser um ser humano melhor. Mas assim, a Camila, eu tento ser a mesma. Porque a gente tem que ter a nossa essência, né? A gente tem que manter a essência do ser humano. A Camila é a mãe ainda, que briga com os filhos, que manda pôr o chinelo, que voa a havaiana, né? A Camila é a filha, né, da Dona Antônia, do seu Antônio, né? A irmã do Yuri, do Igor, que inclusive também beijos, que também estão lá com a gente. Meus 2 irmãos são mídias, trabalham também na D+R. O Yuri é planejador junto com o Rodrigo, o Igor é de dados, insights e pesquisa junto com a Crista Cano. Então, assim, é uma empresa de família também, né? Familiar, então nós somos muito unidos ali. Então, assim, a gente precisa manter a nossa essência. Nossa, que delícia ouvir isso. É muito legal de ver, porque justamente isso, dá pra ver que tem o amor envolvido. Sim. E não é um discurso, né? É um sentimento do dia a dia. Então, nossa, muito legal. Eu tô bem fascinada pela tua história, porque muito, muito genuína desde o começo. Cami, a gente está indo para o fim do nosso podcast, mas eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, porque a tua história é muito inspiradora e eu gostaria que tu inspirasse mais pessoas também. Uma mensagem, vamos... É algo que eu falo todos os dias para né? Todo mundo já me olha e já fala, brilhem, brilhem. Mantenha suas vibrações elevadas para brilhar todos os dias, em qualquer coisa que você for fazer. No seu momento de lazer, no seu trabalho, junto da sua família, acorde vibrando e brilhando. Porque quando você brilha, toda essa essência do universo boa, de energias que vai te levar para uma coisa melhor,
vai estar ali junto de você o tempo todo. Então, brilhe todos os dias. Eu falo isso pro Matheus, pro Rod. Gente, vamos brilhar, nosso momento. Então, brilhem, porque eu acho que não tem nada melhor do que você estar ali com a vibração elevada e brilhando em tudo que você for fazer em sua vida. Cami, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Eu amei a nossa conversa. Ai, que bom, que bom. E a casa está sempre aberta para quando estiveres por aqui. Muito bem acolhidos nós somos aqui. Eu tenho que mandar um beijo, agradecer a Lisa, a Déia, a Moniquinha, que gravidinha ontem foi encontrar a gente. Agradecer a você por essa conversa deliciosa. Foi um prazer muito grande e eu me sinto assim muito acolhida por vocês, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais uma história aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.